Fala, gente, tudo beleza? Tudo tranquilo? Vamos começar a 23ª semana, essa semana que começa no dia 7 de abril, que é um feriado. Então a 23ª semana vai ser uma semana diferente, que vai ser uma semana para todos os professores, todas as disciplinas, só contendo exercícios, proibido da matéria nova, só resolução de exercícios. Eu vou fazer com vocês resolução de exercícios de hidrostática. Legal, gente? Então, se eu não me engano, nem aula pela manhã ao vivo vai ter nessa 23ª semana, só resolução de exercícios. Tranquilo? Então, vamos lá, já vou atacar aqui direto. Vamos fazer exercícios. Lembrando, professor, da onde você tirou esse exercício aí? É uma lista que está lá no plural, na 22ª semana. Beleza? Show! Vou tentar resumir aqui o que o cara fala nesse exercício. Que o Torricelli, ele fez o experimento dele, quando ele fez ao nível do mar, deu uma altura de mercúrio aqui de 76 centímetros no experimento dele. Só que algum tempo depois, refizeram um experimento de Torricelli no alto de uma montanha, e aqui está um número mágico, tá? Que é 60,8 centímetros, deu menos no alto dessa montanha. Então ele quer saber qual é a pressão atmosférica no alto dessa montanha em Pascal, em Newton por metro quadrado. Então, resumindo e voltando aqui. Quando o Pascal fez ao nível do mar, aqui deu 76. Isso a pressão é de 10 a quinta 100 mil atm. Ele quer saber se fizer isso no alto de uma montanha, a coluna deu menor, deu de 60,8 centímetros, ele quer saber qual é a pressão atmosférica no alto dessa montanha. Gente, confesso que eu fiz aqui, ficou gravado, tive até que jogar o vídeo fora. Eu dei uma embolada aqui, é bom que me dê uma luz aqui no seguinte, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, na montanha, no alto da montanha. No alto da montanha. Eu vou falar que a pressão do ar lá no alto da montanha é igual à pressão da coluna de mercúrio, que é Hg, e isso é dGH. Essa fórmula é muito importante, muito, dGH. Então, se eu achar a pressão do mercúrio, eu estou achando a pressão do ar no alto da montanha. Então, vamos lá. A pressão do ar vai ser densidade do mercúrio, que eu não sei, gravidade é 10, e a altura não é a altura da montanha, é a altura da coluna de mercúrio, e eu tinha até vacilado no vídeo que eu fiz passado e tive que apagar o vídeo, em metros, 0,608 metros. Né? Isso aqui estava em centímetros, passei para metros. E aí surgiu um problema. Eu não tenho a densidade do mercúrio. Eu, na verdade, sei de cabeça, que é de 13.600. Mas o aluno é obrigado a decorar isso, tá? Eu tinha usado na minha primeira resolução aqui 13.600. Não. Aqui, ó, eu vou aqui, ó, pausei, faço um pit stop, pausei e vou ao nível do mar. Ao nível do mar. E vou falar que a pressão do ar é igual à pressão da coluna de mercúrio, que é dGH. A pressão ao nível do mar está no texto, 10 a quinta, que é 100 mil. A densidade do mercúrio eu não sei, estou querendo. A gravidade é 10 e a altura da coluna de mercúrio 0,76. Legal? Então aqui eu vou achar a densidade do mercúrio para jogar aqui. Entenderam o esquema da Globo? Então eu vou chegar aqui que a densidade do mercúrio é de 100 mil dividido por 7,6. Tá? Vai dar aproximado aqui, porque eu aproximei a gravidade de 10 e não 9,8. Vamos lá, vai ficar 100 mil dividido por 7,6. A densidade do mercúrio aqui deu, realmente eu tinha falado 13.600, aqui deu aproximado, 13.160. Então, isso aqui deu aproximadamente 13.160 quilograma por metro cúbico. Aí eu volto para cá e agora termina esse lindo exercício.
Eu, quando li rápido, não percebi essa maldade de primeiro ter que achar a densidade aproximada do mercúrio. Então vai ficar que a pressão do ar no alto dessa montanha é de 13.160, isso aqui está aproximado porque aproximou a gravidade, vezes 10, vezes 0,608. Vou jogar isso na calculadora. Pera aí, bebê. Vamos lá, hein? Ai, o teste. Vezes 10, vezes 0,608. Isso deu bonitinho, 80 mil no gogó da Ema aqui. 80 mil é uma pressão de 8 vezes 10 a quarta Pascal, ou Newton por metro quadrado. Bacana? Então, gente, ó, percebam agora que tá bonitinho aqui no quadro. Você pode ir pausando o vídeo, pode ir olhando. Eu vim aqui, senti a necessidade de achar a densidade do mercúrio, ele não deu no texto. Confesso que na minha leitura rápida que eu não tinha percebido isso, aí fazendo com vocês percebi. Tratei ao nível do mar, que ele me deu os dados, achei a densidade do mercúrio e voltei para cá. Então esse problema é muito mais bonitinho do que eu imaginava. Não tinha dado tanto valor a esse problema como ele merece. Lindo problema, extremamente fashion. Beleza, gente? Legal? Gostou, meu amor? Hein? Então vamos lá. Gente, já vamos aí atacar o segundo problema. Qualquer coisa você pausa, copia, faca na caveira. Bom, muito legal esse probleminha aí. Enquanto vocês vão lendo aí, eu vou apagando o quadro para preparar aqui. Gente, olha só o que esse lindo problema trabalha. Da Wellner 2019, problema bem recente, ele fala o seguinte: se você vai usar esse aparelho para medir a sua pressão, cuidado. Porque o seu braço, aonde você mede, olha aqui para mim, tem que estar na altura do seu coração. Por quê? Por Estevio. Pontos numa mesma profundidade estão submetidos a uma mesma pressão. Se você faz esse erro aqui, que é comum, a pessoa vai medir em casa, não sabe? Deixa eu medir minha pressão, né? Hoje em dia vende em farmácias aparelhos de medir pressão. A pessoa deixa o braço esticado e mede, você vai achar que você está com pressão alta, você vai correr pro hospital. Por quê? Aqui, ó, como o seu braço está em maior profundidade, tem mais líquido aqui, vai aumentar a pressão. Show? Então, o seu braço tem que estar sempre na altura do seu coração para pegar a real leitura do seu coração. Pontos numa mesma profundidade estão submetidos a uma mesma pressão. E aí ele comenta nesse bonito exercício o seguinte: uma pessoa saudável fala que a pressão é 12 por 8, mas é 12 por 8 em que escala? Em ATM, em que? Em Pascal? Não, em milímetros de mercúrio, né? 12 por 8 centímetros de mercúrio ou 120 por 80 milímetros de mercúrio. É a pressão normal de uma pessoa saudável, digamos assim. E ele faz uma relação aqui que ele fala, ó, uma pressão na escala de 1 milímetro, então uma pressão de 1 milímetro de mercúrio, isso equivale a uma pressão de, tá aqui, ó, eu vou precisar, isso equivale a 130 pascal de pressão. Tá? Então, cuidado aonde vai estar o seu braço na hora que você vai medir a sua pressão arterial e tem essa relação. Dito isso, vamos lá na letra A. Na letra A ele fala o seguinte: calcule qual seria o valor da pressão de saída, né, de uma pessoa normal caso o manguito fosse colocado em seu punho, como ilustra a pergunta 2. Justifique a sua resposta apresentando cálculo. Então, se você desse mole, resumindo, se você desse mole, me diz com o seu braço, assim. Então, olha só o que vai acontecer. Isso aqui está mais profundo, 0,40 metros. Então, ó, qual vai ser a pressão do líquido? O líquido aqui é sangue. Qual vai ser a pressão desse líquido aqui em você? Densidade do líquido, gravidade, altura da coluna. Justo? Aí, ó, a pressão a mais em você
será a densidade do sangue, ele usou, e é verdade, aproximadamente a densidade da água, 1000. Show? A gravidade aqui, 10. A altura da coluna, daqui para cá, ó, joga aqui na figura, 0,4 metros. Sim ou não? Então, 0,4 metros. Ou seja, a pressão a mais que vai dar aqui é uma pressão a pressão aqui a mais dessa coluna de sangue é de 4.000 newtons por metro quadrado, que é Pascal. Isso é uma pressão a mais. E aí tem um detalhe, olha só, eu vou transformar, que a gente vai conversar isso aqui, pegar isso aqui, ó, essa regra de 3. 1 milímetro de mercúrio equivale a 130 Pascal. Se eu tenho 4.000 Pascal, isso equivale a quanto a mais em milímetros de mercúrio de pressão? Vou fazer essa regra de 3. Deixa eu jogar aqui na minha calculadora. Isso vai ficar aqui 4.000 dividido por 130. Isso deu aproximadamente 30,8 milímetros de mercúrio. E isso é uma pressão a mais. Aí olha que doideira. Vamos supor que você está com a pressão normal. Em vez de você estar com 120, que é a pressão normal, isso aqui é uma pressão a mais. Então deixa eu até colocar aqui. Isso deu a mais. Então, somando com a pressão do seu coração, somando com 120 milímetros de mercúrio que está no seu coração, você ia medir e o aparelho ia registrar quanto? 150 milímetros de mercúrio, que a gente chama de 12 por 8, então lá daria 15,0. Você fala, meu Deus, eu estou com pressão alta. Em vez de estar 12, o aparelho está lendo 15. E você não ia estar com 15, meu amigo, porque você colocou o aparelho errado. Legal? Então, respondendo e apresentando uma questão discursiva, né? Justifique sua resposta e apresente o cálculo. Os cálculos estão aqui. O aparelho de pressão ia ler 150 na sua pressão de saída do seu coração, do sangue saindo do seu coração. Culpa que você colocou o braço errado. Gente, próxima pergunta aí. Sendo o valor da pressão sistólica medida na altura do coração igual a 120, obtenha o valor da pressão arterial medida na pessoa deitada com o corpo todo na superfície plana, colocando no tornozelo da pessoa. Então, colocando aqui no tornozelo, só que a pessoa está deitada. Vamos lá para a letra B, pausa, copie isso aqui que eu vou para a letra B. Olha aqui, se você está na letra B, muito legal essa pergunta, se você está deitado na horizontal, bonitinho, se o seu coração está aqui, todo o seu corpo aproximadamente está na mesma linha do seu coração e por esteve, pontos na mesma profundidade estão submetidos à mesma pressão. Então, ele me pergunta, se eu estiver deitado e minha pressão aqui no coração for de 120 milímetros de mercúrio, qual será a pressão aqui no meu tornozelo? Também, como está na mesma profundidade, aproximadamente, a resposta é que também será de 120 milímetros de mercúrio. Então, quando você está deitado, todo na horizontal, bonitinho, eu posso medir a pressão no seu pulso, no seu tornozelo, vai dar tudo a mesma pressão do coração, porque você está na horizontal e pontos na mesma profundidade estão submetidos à mesma pressão. Teorema de Steve. Legal? Então, isso aqui é a resposta da letra B. Bacana? Tranquilo? Boa e criativa a questão aí, gostei muito dela também. Vamos lá, mais uma.
A gente fazer um desenhozinho bem simples, mas que vai explicar o que essa questão quer. Essa questão fala o seguinte, né? Eu tenho um iceberg dentro da água e ele me deu a densidade do gelo, que é 0,92, esse número é real, grama por centímetro cúbico ou grama por ml, e ele me deu também a densidade da água do mar, que é de 1,03, ele trabalha. Aí ele fala, dadas essas densidades, ele quer saber, calcule para mim, por favor, qual é a parte do volume, quantos por cento do volume está aqui para fora da água. Show? Eu usei, o que eu vou fazer aqui, eu cheguei a usar na aula da semana passada, na aula da semana 22, que é o seguinte. A relação entre as densidades você acaba achando a parte do volume submerso. Cuidado, hein? Então, a relação que eu achar entre a densidade do corpo e a densidade do líquido, eu acho o volume submerso. Então, ó, vamos lá. A razão entre a densidade do gelo dividido pela densidade da água do mar, eu vou achar a porcentagem de volume submerso. Show de bola? Então, vamos lá. Fazer essa conta aqui agora ao vivo para vocês. Ao vivo não, vai ficar aqui ó, o seguinte, densidade do gelo 0,92 dividido por 1,03, ponto 92 dividido por 1,03. Acabei de achar esse número que vai ser o volume submerso, é de 0,89, que equivale a 89%. Só que para dar gabarito, cuidado, se você marcar aqui a letra B, parabéns, você perdeu a questão. Porque ele não está me perguntando o volume submerso. Ele está perguntando aqui, ó, a porcentagem de volume para fora da água. Então, se o submerso é 89%, é óbvio, na minha opinião, que o volume para fora da água é a letra A, 11%. Legal? Tranquilo? Então, o que fica nessa questão aqui que eu acho bom, usa-se bastante na hidrostática? A relação entre as densidades do corpo que está na água, você acaba achando o valor, a porcentagem de volume submerso do corpo. Legal? Tranquilo? Então você acha o volume submerso, só que nessa questão ele não perguntou o volume submerso, ele perguntou o volume para fora da água. Legal? Próxima questão. Tem quanto tempo aí, meu amor? 20. Ah, tá no início. Gente, questão do Enem 2018, relativamente recente. E vamos lá. Como o texto não é grande, vou ler o texto para vocês aqui na íntegra. Talvez você já tenha bebido suco usando 2 canudinhos iguais. Entretanto, pode-se verificar que, se colocar um canudinho imerso no suco e outro do lado de fora do líquido, fazendo a sucção simultaneamente nos 2 canudinhos, você terá muita dificuldade em beber o suco, ou simplesmente não vai conseguir beber o suco. Essa dificuldade vem por quê? Gente, antes de falar dos 2 canudinhos, falar de um só. Olha aqui, peguei aqui, né, bobeirinha, só um canudo de um copo. Como é que se usa um canudo fisicamente falando? Por que o líquido sobe quando você usa canudo? Seguinte, o líquido sobe, já vou falar para o final o que é e depois mostro aqui. O líquido ele sobe por diferença de pressão. Vai ter uma grande pressão lá na ponta e dentro da minha bochecha eu faço aqui, ó, e eu crio uma região de baixa pressão. Então, ó, eu puxo aqui, grande pressão nessa ponta, uma região de baixa pressão aqui, com essa diferença de pressão, o líquido sobe. Então, como se usa um canudo? Por diferença de pressão. Lá embaixo tem grande pressão, você
Com esse movimento, você cria uma região de baixa pressão dentro da sua boca e pela diferença de pressão, o líquido sobe. Legal até agora? Gente, só que o seguinte, se eu fizer o que ele mandou, isso aqui, ó, eu uso 2 canudos. Quando eu tento puxar aqui, ó, por mais que eu faça o movimento de sucção, eu não consigo criar uma região de baixa pressão dentro da minha bochecha, ó. A pressão fica igual à pressão de fora. E se eu não crio essa região de baixa pressão, o líquido não vai subir. Então você pode fazer o experimentozinho na sua casa. Eu não consigo puxar o líquido se tiver um canudo dentro e um fora. Por quê? Esse segundo canudo, eu não consigo criar uma região de baixa pressão dentro da minha boca e por isso o líquido não vai subir. Tranquilo? Essa é a ideia. Deixa eu ver qual eu marcaria com isso então. Deixa eu ver se a letra E. Por que eu não consigo com os 2 canudos? A pressão no interior da boca assume praticamente o mesmo valor daquela pressão que atua sobre o suco. Por aí. Para eu usar um canudo, eu tenho que criar 2 pressões diferentes. Aqui tem alta pressão, aqui é uma região de baixa pressão. Por essa diferença de pressão, o suco sobe. Quando eu coloco os 2 canudos, esse canudo aqui que está fora atrapalha, eu não crio uma região de baixa pressão, se não tem diferença de pressão, o líquido não vai subir. A alternativa é. Bacana? Então ficou aí, questão do Enem 2018, os alunos tiveram bastante dificuldade nessa questão e daria a alternativa E. Gente, os alunos quando tentaram fazer essa questão aqui, tiveram muita dificuldade. Se você quiser, pausa o vídeo aí um pouquinho, eu sugiro, leia um texto dessa questão e muitas vezes o aluno nem entende esse experimento. Eu confesso para vocês que só entendi essa questão, só entendi esse experimento do Enem porque eu já construí esse experimento, eu já tinha visto esse experimento antes do Enem falar dessa questão em 2010. Então, por sorte, eu conheci esse experimento e por conhecer esse experimento, eu sei como ele funciona. Porque senão, confesso que não teria entendido essa questão não. Então, pausa um pouquinho o vídeo, lê essa questão e depois eu vou fazer com vocês. Bora lá. Vou tentar fazer o desenhozinho da garrafa aqui. Gente, quando eu construí esse experimento, mostrei para os alunos que eu dava aula na época, eu chamava isso aí de mini submarino caseiro. E eu vou falar para vocês como é que eu construí esse mini submarino caseiro. Pegava uma garrafa PET, isso aqui é uma garrafa PET, enchia de água e tampava. Aí você pega uma tampa, não sei se já fizeram isso, você pega uma tampa de caneta e põe ela de boca, como se você pegasse um copo. Vocês já brincaram com isso? Você pega um copo de boca para baixo e põe na água. Sim ou não? Então vai ficar aquela bolha de ar. Então tá aqui o meu submarino caseiro. Deixa eu desenhar aqui como se fosse um mini copo. Imagina isso, um mini copo. Tá aqui, ó. Um mini copo. Que dentro dele entrou um pouco de água. Mas fica uma bolha de ar aqui, ó. Fica aqui uma bolha de ar. E por isso ele fica flutuando, como estaria mais ou menos na figura 1 aqui. Não sei se está nítido, na minha opinião, não. Muito ruim a foto do Enem. Aí o que acontece? Agora eu preciso de uma atenção legal de vocês. Quando eu espremo essa garrafa, quando eu aperto essa garrafa, eu aumento muito a pressão, vai pressionando todo o líquido. Esse ar, cuidado que esse ar ele não sai daqui, mas esse ar ele é pressionado, ele passa a ocupar um pequeno volume aqui. Deixa eu até fazer um segundo desenho bem rapidinho aqui. Então, a mesma garrafa está aqui, mas quando eu exerço uma absurda pressão nessa garrafa,
esse ar, ele é bem pressionado, ele fica bem comprimido, então a água invade esse bicho, vai invadir aqui e com esse maior volume de água, isso fica mais pesado e desce. Então o que acontece? Ó, esse bicho vai para o fundo, é o mesmo copinho aqui, o ar que pegava mais ou menos metade dele não pega mais, esse ar está bem comprimido, e como ele está cheio d'água, ele está mais pesado e desce. Então, ó, agora explicando esse experimento, é como se fosse um mini copo de boca para baixo, ele fica boiando porque tem ar aqui. Quando você aperta muito, esse ar fica mega comprimido, a água que você pressionou invade aqui, e como ele está muito cheio d'água, ele fica muito pesado e desce. Na hora que você tira a mão, esse ar que é comprimido expande de novo e ele sobe. Então você fica apertando ou não e esse mini submarino fica subindo e descendo. Deu para finalmente entender esse experimento maluco? Show de bola? Aí, dito isso, agora sim eu consigo fazer essa questão Enem com vocês. Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Vamos ver. Aumenta a pressão na parte pressionada pela garrafa? Não, a pressão aumenta em toda, a gente vai ver isso no princípio de Pascal. Diminui a força, aumenta a quantidade, eu ficaria com a letra C. Aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. Aumenta a quantidade de água que fica dentro do frasco. Você pressiona, invade mais água, com isso ele fica mais pesado e desce. Letra C. Deu para finalmente entender esse experimento maluco? Legal? Vamos aqui, eu acho que já vamos para a última questão. Ela é bem difícil, mas é a última. Na verdade, está lá no início. Isso aqui. Tem quanto tempo aí, meu amor? 27. 27? Vai ficar um vídeo relativamente curto. Gente, essa questão que é do INE 2019, fresquinha, o cara fala o seguinte: você tem aqui um tubo, deixa eu até pegar mais ou menos o desenho dele, eu vou e volto para não poluir a mente de vocês aqui. Ele tem um tubo em forma de U, grosso do lado esquerdo e mais fininho do lado direito. Então vou pôr aqui um E de lado esquerdo, D do lado direito. Isso aqui está cheio de um líquido. E por Stevin, eu sei que está na mesma altura dos dois lados. Tem que estar, se é o mesmo líquido, está aqui. Inclusive a densidade desse líquido, ele fala que é de 1,2, está aqui no texto, ó. Usando a densidade do fluido, 1,2. Ele dá o valor do diâmetro aqui, do diâmetro do outro lado, beleza. Aí ele fala o seguinte, ele joga água aqui. Ele joga água aqui. Gente, vocês concordam que quando eu jogar água aqui, vai pesar desse lado e subir o líquido do outro? Então, vai pesar aqui, vai baixar, vai ficar com água aqui assim, ó, baixa um pouco. Digamos, ficou com água aqui, ele fala que jogou 12 milímetros de água aqui. Né? E esse líquido subiu do outro lado. Esse líquido vai pegar e vai subir um pouquinho do outro lado aqui. Como aqui é mais fininho, tende a subir mais, né? Subiu aqui do outro lado. O que ele pergunta, o que ele quer saber é que altura que subiu aqui do outro lado. Então, abaixou aqui e subiu do outro lado. Ele quer saber que altura é essa que subiu do outro lado. É a pergunta desse bonito exercício. Tranquilo? É nóis? Então vamos lá, como é uma resolução um pouco longa, uma questão do INE, eu printei a resolução e vou tentar explicar aqui em cima para vocês. Vamos lá? Gente, primeira coisa que ele fez é o seguinte, vai tentando que a coisa, você vai pausando o vídeo para você me entender bonitinho, ó. Tava tudo nesse prumo aqui, o primeiro desenho que eu tentei fazer. Quando eu joguei a água, o líquido desceu esse tanto. E esse tanto subiu do outro lado. Então, desceu aqui e subiu aqui. Aqui desceu X e aqui subiu X mais Y. De novo, ó. Joguei a água, estava nessa altura, desceu X. E aqui subiu X mais Y. Show? Tranquilo?
Então vamos lá. Ó. O que ele trabalha aqui? Ele fala o seguinte: por conservação de volume, o volume de água que saiu de um lado é o volume de água que vai para o outro. O volume de água que saiu de um lado é o volume de água que vai para o outro. Então, o volume da esquerda é igual ao volume da direita. Faz sentido? Tranquilo? Então, vamos lá. Qual é o volume da esquerda aqui? Ó? O volume de água que baixou da esquerda, esse pedaço aqui, volume, deixa eu colocar aqui bonitinho para fazer com mais calma, ali está muito sucinto. Volume da esquerda é igual ao volume da direita. Aqui, dos dois lados, é o volume de um cilindro. Show? E como é que se calcula, joga para cá, por favor, como é que se calcula o volume de um cilindro? Área da base vezes altura. Isso aqui eu vou colocar os dados do cilindro do lado esquerdo. E aqui vai ficar também volume de um cilindro, é área da base vezes altura. Só que isso aqui vai vir um cilindro do lado direito. Legal? Como é que é a área da base aqui? Isso é um círculo, né? O cilindro, a base dele é um círculo. E, por favor, como é que se calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. Então, aqui vai ficar πr ao quadrado vezes a altura com os dados do lado esquerdo. πr ao quadrado vezes a altura com tudo do lado direito. E aí eu vou pegar o que ele fez ali, né? Por favor, vai indo lá e voltando, meu anjo, faz um favor. Π vai embora com π, legal? Foi o que ele cortou. O raio aqui do lado esquerdo, 10, então ficou aqui 10 ao quadrado. O quanto abaixou aqui a altura do lado esquerdo aqui, que baixou aqui, ó, y, tranquilo? Então foi y. E você vai tirar aqui que o raio desse lado aqui, ele deu, tá no texto, é 5. Então fica 5 ao quadrado vezes a altura que subiu aqui do lado direito, que subiu a altura x. E com isso ele tirou a relação entre x e y. Você chega aqui bonitinho, faz essas contas, ele tirou ali, ó, que x é 4 vezes o y. X é 4 vezes maior do que o y. Beleza pura? Tranquilo? E agora eu mato essa difícil questão deles. Então, isso aqui serviu para tirar uma relação entre esse x e y, né? Igualando o volume de água que saiu de um lado é o volume de água que foi para o outro. Aqui. E agora eu vou aplicar Stevin. Show? Eu vou aqui em Stevin e vamos lá. Aplicando o teorema de Stevin, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. A pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. Então, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. A pressão no ponto A tem só água, vai ser dGH com os dados da água. dGH, isso tudo com os dados da água. E do outro lado, no ponto B, é o outro líquido. Então, vai ficar dGH com os dados do líquido. Tá? O cara aí na resolução colocou a pressão atmosférica, nem precisa não. A gravidade vai embora com a gravidade, densidade da água, 1. A altura da coluna de água, 12. Tá aqui no desenho, ó. Olha aqui, altura da coluna de água, 12. Isso vai ser igual à densidade do líquido, que ele falou que é de 1,2, pode ver, está no texto. E a altura da coluna desse líquido é x mais y. X mais y. Show? Tá aqui. X mais y. Vai ficar aqui 12 dividido por 1,2, 10, é igual a x mais, quanto que vale aqui? Aliás, deixa eu pôr aqui, onde tem x eu posso pôr 4y, então fica 4y mais y.
Eu vou tirar aqui então que 10 é igual a 5y, portanto, y igual a 2 milímetros. Beleza pura? Tranquilo? Só que ele quer o total, né? Ele quer pegar, quando você somar tudo, que vai dar a resposta aqui, né? Aqui ele achou x, né? Eu achei y primeiro, só que ele quer o quanto subiu aqui, ele quer x e não y. É nóis, gente? Tranquilo? Então, só falando ó, que eu aqui calculei y, só que ele quer o tanto que subiu, ele quer x. Se y, só substituir aqui, ó. Se y vale 2, 2 vezes 4, 8x igual a 8 milímetros, que é o que está aqui. Gente, agora que a questão está aqui no quadro, você pode dar uma olhadinha com calma e passar aqui. Vou falar o que eu fiz nessa questão aqui com mais calma agora. Eu senti que eu expliquei um pouquinho rápido, vou mais tranquilo aqui agora. Vi que quando eu joguei a água aqui, o volume que abaixa aqui é o volume que levanta aqui. Conservação das massas. O que abaixou de volume aqui é o que sobe de volume aqui. Então, o volume da esquerda é igual ao volume da direita. Trabalhei com os volumes para chegar na relação entre x e y, nessas duas incógnitas. Fiz isso. E depois, nesse difícil problema, é um problema do IME, apliquei teorema de Stevin, né? Sempre repito isso, o teorema de Stevin, ele parece bobo, mas ele resolve questões bem complexas, né? O teorema de Stevin diz que pontos em uma mesma profundidade estão submetidos à mesma pressão. Então, A e B estão numa mesma profundidade, então tem a mesma pressão. Pressão em A é igual a pressão em B. Pressão aqui atmosférica nem precisava, corta, não sei nem porque que ele pôs aqui. Aí fica, ó, pressão da água, densidade da água, 1, gravidade 10, altura da água 12, densidade do líquido 12, gravidade 10 e a altura de líquido aqui, x mais y. Trabalhou direitinho e foi. Beleza pura, gente? Tranquilinho? Então essa foi a última questão, é bem puxada, né? Uma questão difícil na minha opinião. Quanto tempo deu aí, meu amor? 37. Tá bom, né? 37 aí, quase 40 para vocês aí na semana de feriado, já tá beleza. Então, paro por aqui. Se vocês na lista de 30 exercícios de hidrostática tiver dúvida em mais algum, por favor, me manda por WhatsApp ou me manda por e-mail que eu tento ajudar vocês. Gente, abraço, fiquem com Deus, boa semana a todos. Tchau, tchau.